Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruno e eu estou aqui para conversar com vocês sobre a formação das civilizações. Estamos aqui para conversar sobre como surgiram as civilizações na história da humanidade. Nós sabemos que as civilizações se deram quando os sujeitos, os primeiros indivíduos que habitaram o nosso planeta, começaram a viver coletivamente. Essa vivência coletiva desses sujeitos se deu por uma necessidade, a necessidade de alimentação. Esses povos que eram nômades e se tornaram sedentários, ou seja, descobriram a agricultura, passaram a plantar e colher seus próprios alimentos, foi fundamental para gerar os primeiros povoados e as primeiras civilizações. Eu digo isso para que a gente possa refletir um pouco mais sobre onde vivemos hoje. Você já parou para se perguntar sobre a cidade onde você vive? Como ela surgiu? Como ela se tornou habitável? Como ela se formou e se tornou o que ela é hoje? Para que você possa entender um pouco mais sobre isso e até entender um pouco mais sobre como você vive na sua cidade hoje, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre o passado para entendermos um pouco mais sobre o presente. Nós sabemos que a necessidade de alimentação foi fundamental para que os primeiros hominídeos passassem a montar os primeiros povoados. O surgimento da agricultura foi fundamental para que as cidades pudessem existir. Agora, essa agricultura ela só foi viável porque existia condições específicas para as plantações pudessem gerar colheitas. Qual é o elemento fundamental para que, plantando uma semente no chão, você pode ter uma árvore que dê frutos? O elemento fundamental é a fertilidade do solo. Eu pergunto para vocês, que situação torna o solo mais fértil? Aonde a terra é mais fértil e propícia para o cultivo? É nas margens dos rios e lagos. Nas margens dos rios e lagos, o solo é mais fértil e isso faz com que esses povos tenham mais condições de plantar, colher e sobreviver naquelas regiões. A agricultura foi fundamental para o surgimento dos primeiros povoados e fez com que esses primeiros povoados crescessem e se tornassem cidades. Agora, não foi só a agricultura que fez com que essas cidades se desenvolvessem e se tornassem grandes civilizações. A agricultura, quando ela é feita em grande escala, quando ela se desenvolve bastante, ela gera um excedente. O que é esse excedente? É o que sobra. Tudo que é plantado era utilizado para alimentar aquele próprio povoado. Mas quando sobrava alimentos, aqueles povos eles simplesmente não abandonavam aquilo. Então surgiu uma prática que foi muito comum na formação das primeiras civilizações da humanidade. O escambo, a troca dessas mercadorias, a troca desses produtos com outros povoados, com outras aldeias. Esse escambo, essa troca de produtos, essa troca de alimentos que sobravam, gerou um intenso comércio. O surgimento desse comércio fez com que esses produtos, esses alimentos e uma série de outras mercadorias passassem a ser trocadas, vendidas e compradas entre diversos povoados, e isso fez com que se movimentassem muitas riquezas. Então, esse comércio só poderia ser realizado se houvesse rotas comerciais que interligassem esses povoados, que interligassem essas cidades. Ou seja, tanto a agricultura quanto o comércio foram os elementos que fizeram com que essas cidades pudessem existir e crescer. Aí eu pergunto para você, será que a sua cidade tem alguma dessas características? Você já parou para se perguntar se na sua cidade tem algum rio, algum lago que possibilitou a agricultura naquele território? Será que a sua cidade, na sua formação, tem alguma estrada, alguma grande rota comercial que fez com que ela tivesse se desenvolvido? Você já parou para pesquisar sobre isso? Isso é uma constante na história de grandes civilizações da história da humanidade. Os sumérios viviam na Mesopotâmia, na região entre os rios Tigre e Eufrates. Tinham solo fértil, desenvolveram grandes cidades e puderam desenvolver o comércio. Os egípcios habitavam as margens do rio Nilo, produziam agricultura e também praticavam o comércio. Os chineses habitavam as margens do Rio Amarelo, produziam agricultura e realizavam comércio na chamada famosa Rota da Seda. Ou seja, a grande constante que existe entre essas civilizações é o fato delas terem se desenvolvido com a agricultura e terem enriquecido a partir do comércio. Isso se deu pelas grandes civilizações da antiguidade e também é uma constante para as cidades no presente. Elas se formam a partir da necessidade de agricultura e se desenvolvem a partir das trocas comerciais. Isso é um elemento muito interessante para você entender um pouco mais sobre a cidade onde você vive. Você já parou para pesquisar um pouco mais sobre isso? É um desafio interessante para você entender um pouco mais sobre esse território onde você habita.